Olá, povo querido do nosso canal, todo mundo bem? Por aqui tudo bem, algumas novidades, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês e de primeira mão, né, gostaria de dizer que não mais trabalho em um talho de supermercado. Foi meu último dia, né, dia 31 de agosto, oficialmente dizendo, e vamos bater um papo, né, sobre como foi essa experiência. Faltavam 5 dias para eu completar 3 anos, então praticamente 3 anos num talho de supermercado, que é o açougue do Brasil, né? E vamos lá então a essa conclusão, a esse feedback de como foi. É... Bom, foi uma experiência muito especial, foi bem marcante. Desde que cheguei a Portugal, foi aonde eu mais me identifiquei no talho, né? Quando eu entrei, havia ali uma pessoa, uma chefe de setor, né? Minha amiga hoje, Bela, e ela me ensinou todas as técnicas de cortes e fazia com muita maestria, né? O que me motivou e inspirou a procurar ser o melhor no que faço, né? No período que estive ali. E depois veio Cláudia, né? Algumas referências que eu tenho ali, do corte, do talho, e foi muito bom, né? Foi um período assim de muito aprendizado. Eu cheguei sem saber absolutamente nada sobre carne, né? E pude pegar uma boa experiência nos cortes, né? Pouca coisa na desossa, a gente só desossava a perna no início, né? E a pá que a gente continuou desossando. Mas é uma experiência assim, né? Bem legal do começo. E eu tive um chefe de setor que era chato. E ele, nos primeiros dias que eu estava ali, já começou a cronometrar quanto tempo que eu desossava uma perna e começou uma disputa, né? Igual menino. É bem o perfil dele. Mas foi uma experiência bem válida, né? Aprendi muito, convivi com muitas pessoas, algumas pessoas que vou levar para a minha vida como amigos, né? Algumas pessoas admiráveis, né? Dentre elas eu gostaria de citar a dona Andréia, né? A Cláudia como liderança, a dona Luísa, né? Que foram para mim assim, pelo menos pessoalmente falando, né? Em relação a mim e o que eu via, foram líderes assim, bem, né, bem humanas e que tinham, né, uma preocupação também, né, no bem-estar da gente. Tinham ouvidos para nos ouvir, tinham empatia, né? Assim, hoje empatia virou uma palavrinha qualquer que as pessoas saem dizendo por aí, mas o significado mesmo de empatia a gente precisa ver na vida da pessoa quando ela se coloca na nossa vida, né? Se coloca ali no nosso ofício, né? E tem muita gente hoje usando isso como moda, né? Essa palavrinha, muito fácil falar. Mas vamos lá, então, assim, regra geral, né? Muitas pessoas bacanas, infelizmente, né? Umas poucas pessoas que eu vou fazer questão de esquecer e praticamente, né, tive o desprazer de conhecer. Mas enfim, vamos falar de coisa boa. Diferenças do trabalho de Portugal e Brasil. É, Aqui, né, pelo menos nas empresas que eu passei até agora, né, eu tenho aí, foram 3 anos de supermercado, foi um mês de paragem na Tech City e 6 meses nas obras, né? Então, essa é a experiência que eu tenho em Portugal. No Brasil foi uma vida toda. E uma coisa que eu pude observar é a questão da valorização, né, das pessoas. Aqui é um pouco devagar em relação a isso, né? Tirando casos isolados de líderes assim com quem eu me relacionei, né, não vejo assim uma grande valorização das pessoas, né? Mas, enfim, eu sinto muito falta dessa coisa do Brasil, né? No Brasil, nossa, eu tive uma professora lá no curso, né, de RH, e ela era
é fantástica, né? Ela lida ainda nessa área e, assim, no desenvolver das competências, né, da mão de obra, do profissional, né, é uma gestora de pessoas, assim, espetacular. Isso eu sinto muita falta aqui, né? Pelo menos a minha experiência no supermercado, é meio que a gente é meio julgado, né, na coisa e as coisas vão acontecendo, né? Assim, tirando esses líderes que eu citei, é assim, faz aí e é isso mesmo, e quando dá problema aí você é cobrado por isso, mas não se preocupam muito com a questão do suporte, né? O que que é necessário. Foi uma das coisas que assim, me fez admirar muito a dona Andréia, né? Quando ela chegou como adjunta, e a primeira coisa que ela fez, né, foi nos questionar, foi conversar conosco em relação ao que a gente precisava para, né, o que a gente acreditava que faltava para a gente trabalhar melhor, para produzir mais, enfim, né, e por aí vai. Pontos fortes e fracos. Pontos fortes, eu acredito que o aprendizado mesmo, né? Especialmente esse supermercado que eu passei 3 anos, muito curso, muita formação, né? E muitas pessoas assim né, que têm conhecimento e se você quiser, né? E se dispor, você consegue, né? Extrair conhecimento dessas pessoas. Inclusive a nossa última chefe, né? Que chegou, Dona Carla. A gente trabalha muito pouco tempo, mas uma pessoa também de muito conhecimento, de uma vibe assim, sabe, muito diferenciada. Não se consegue trabalhar com ela, né? Triste, é muito bacana, sabe? Pessoa muito humana assim, então isso faz grande diferença, né? Especialmente num ambiente onde existem muitas cobranças e você lida ainda com o público, né? Eu creio que essa preocupação, né, com o bem-estar do colaborador é primordial para que a gente alcance o sucesso, né? E é uma das coisas que eu senti muita falta, né, aqui. E os pontos fortes são exatamente quando a gente tem a sorte de esbarrar com esses líderes, né? Porque, regra geral, eu fiquei 3 anos me questionando, eu vi algumas pessoas assim, como chefe de setor, algumas pessoas como adjunto, e eu ficava, né, tentando entender qual o critério para essas pessoas estarem ali, porque empatia nenhuma, nenhuma vocação, né, para lidar com pessoas, e esse para mim é o ponto mais fraco, né, que eu percebi assim, sabe, pessoas despreparadas, pessoas né, vão na força mesmo, da chefia, aquele poder ortogado mesmo, e sai como um rolo compressor, passando por cima das pessoas, desrespeitando. Então, assim, você acha aí de uma deselegância, de uma falta mesmo sabe, de propósito final da coisa, porque se o colaborador não estiver bem, não tem como, né? Não tem como acontecer o trabalho e especialmente os resultados, né, que passam por um bom atendimento, né, pelo desenvolver do trabalho, dos processos e assim, isso aí, sinceramente, muito fracos mesmo. O que me motivou a sair? Exatamente esse ponto, né? E, em especial, uma chefe, né, que deparei, e assim, nem pingo né, de senso mesmo, de sensibilidade, sabe, e vivia falando em empatia, mas nem um pingo de empatia com as pessoas. O que sabia era gritar, era ordenar, e isso, né? Teve um dia em especial, que foi o dia que a gota, né, caiu no balde e entornou. Nós estávamos um dia de promoção muito forte, que o supermercado sempre tinha, e já eram, né, tantas, 10 e tanta da noite, e eu fui levar uns cartões para a máquina. E
ali a máquina estava toda entulhada, agarrada, travada, né, de cartões de outros setores. Eu estava com 4 cartões, eu coloquei no chão e essa pessoa, então, né, se voltou para mim e disse que eu deveria ficar lá apertando o botãozinho até aquelas caixas todas serem compactadas para depois eu colocar as minhas. Eu passei o dia de 7 horas até 9h20 sozinho, com atendimento, né, o livre serviço para encher, caminhão para descarregar, sozinho, né? E para ir ao banheiro, à casa de banho, eu tive que pedir os clientes para aguardar um pouco, porque né, eu não estava mais em condições. E aí, no final da coisa toda, quando eu questionei isso, aí a pessoa veio falar de empatia, né? Que as pessoas não tinham empatia umas com as outras. Aí, né? Aí percebe-se, né? Qual que é o significado dessa palavra, porque está bem longe do real significado, enfim, né? Então, para não gerar mais problemas, eu decidi então, né, partir para outra. Eu creio muito que, né, quando as coisas chegam nesse ponto, é porque o propósito ali já tinha se cumprido e acabou, e graças a Deus, né, foi um período muito, mas muito abençoador para a minha vida, né, pelos clientes, os amigos que eu fiz, né, alguns colegas ali que eu vou levar mesmo. Tem muita entrevista aqui no nosso canal dessas pessoas, né, de pessoas que eu conheci ali nesse ambiente de trabalho, e foi muito bom, né, foi muito bom. Me deu uma experiência muito boa, né, tanto de como as coisas funcionam aqui, quanto do ofício em si, né? Então, eu vou partir para outro, né? Assim, com uma bagagem muito melhor. Então, eu acho que isso é que é válido, né? E estou muito feliz porque, né, saí da melhor maneira, pela porta da frente. Até o meu último dia eu fiz o meu melhor. Até questionaram, né? Tinha uma outra promoção louca no meu último dia e questionaram, né? Como que eu tinha ido, que todo mundo achando que eu faltaria, né? Mas fica aí, né? É um pouco do que eu sou, né? Profissionalmente falando, pessoalmente falando. Eu gosto das minhas coisas muito corretas e foi muito penoso, né? Tolerar certas coisas até o último dia, mas fiz o meu melhor, saí de cabeça erguida, né? Muito feliz e certo de que para quem quer trabalhar mesmo e é profissional e é ético, não falta trabalho, né? Então é isso. Em breve, muitas novidades, né? Vou fazer questão de compartilhar com vocês aqui. Já estou com, né, algumas propostas aí, estou avaliando, já meio que já decidi, né, o meu próximo passo. E assim que a gente começar, com certeza eu volto e vamos estar compartilhando tudo por aqui. Quero agradecer muito, né, a todos que torcem por mim, que me acompanham, que sempre comentam, né? Renata aí, que é a nossa, a nossa seguidora, amiga, né? Fiel aí de todos os vídeos. Eu acho que desde que o canal surgiu, ela não perdeu um vídeo. Todos os vídeos ela assiste e comenta. Isso é muito legal, né? E faz valer a pena o trabalho, essa troca, esse compartilhar mesmo. Ok, pessoal? Então é isso, né? Vamos lá, vida que segue, bola para frente, bora ganhar mais experiência e, se Deus quiser, né? Vai ser tudo muito bom. E para as pessoas que ficaram também, né? Deixo muitos amigos ali, lógico, né? Muitas despedidas aconteceram, estão acontecendo ainda, e a gente vai trazer um pouquinho disso tudo aqui, tá bem? Um grande abraço a todos, deixa aí o seu joinha, né? A sua curtida, que é importante para esse trabalho, e que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, tchau, tchau, até o próximo vídeo.